Após o conteúdo exposto pelos meus colegas anteriormente, eu trago 3 questionamentos que podem ser levantados diante da exposição desse conteúdo e do tema do nosso trabalho. E eu estendo a vocês também a pesquisarem mais sobre esses 3 questionamentos. Tentarei respondê-los de acordo com o ponto de vista, mas fica aberto também a vocês completarem com o interesse, a curiosidade e a pesquisa de vocês. O primeiro questionamento é o seguinte: é possível afirmar que a cristandade influenciou o neocolonialismo e o imperialismo na Idade Moderna? Então, para responder esse questionamento, é muito importante que nós saibamos a diferença, ou as diferenças, entre o colonialismo e o neocolonialismo. O colonialismo teve, dentre dos seus principais motivos que levaram os portugueses e espanhóis a virem encontrarem as Américas, a América, foi principalmente um poder militar que eles haviam, para construir as suas embarcações e para enviar homens, e também a missão evangelizadora. Então, sim, no colonialismo houve sim a influência da cristandade nesse primeiro impulso e nessa colonização do Brasil e também do Ocidente como um todo. Já no neocolonialismo, o que impulsionou aqueles países, que dentre eles, um dos principais foi a Inglaterra, foi principalmente já o conhecimento das riquezas naturais que haviam nos locais onde eles foram explorar, por exemplo, nos 2 continentes, África e Ásia. Então, eles partem já sabendo que lá encontrariam essas riquezas naturais que, diferentemente do século XV, onde as riquezas eram mais metais preciosos, aqui já, por exemplo, é o petróleo, assim, que as coisas já tinham mudado bastante, a indústria já demandava muitas outras coisas, então esse foi o impulso, uma vez que lá no colonialismo eles só começaram a ter esse interesse comercial a partir do momento que conheceram, que poderiam explorar as terras que haviam conhecido há pouco tempo. Já no neocolonialismo, o interesse primário foi o comercial, o interesse primário foi o interesse econômico e capitalista, como um todo, assim, de forma a simplificar. Então, não, a cristandade não teve uma influência no neocolonialismo e no imperialismo, uma vez que não foi ela a impulsionar esses movimentos dos países que realizaram essa exploração na Ásia e na África. O segundo questionamento é o seguinte: como a cristandade e os valores vindos, junto a ela serviram de base para o sistema jurídico? É importante voltarmos lá no direito romano, nas bases do direito romano, também quando a Igreja Católica se tornou a religião oficial do Império Romano, e esses valores foram inseridos na forma de justiça, na forma de legislar daquela época. Também se voltarmos um pouco na Idade Média, em que esses temas são muito bem abordados na disciplina de História do Direito, percebemos que mesmo após a cisão, entre o Estado e a Igreja, esses valores se perpetuaram no sistema jurídico, não apenas romano, não apenas europeu, mas de várias civilizações ao redor do mundo. E como um exemplo claro e concreto que nós podemos tocar na sociedade brasileira, o Código Civil é frequentemente comparado ao Decálogo. Frequentemente você consegue ver professores que fazem essas comparações para provar, para mostrar as influências do livro sagrado, do cristianismo, que é a Bíblia, com o Código Civil. Uma outra coisa também, vinda do Código Civil, no último Código Civil brasileiro, é a questão de inserirem a conciliação como algo louvável, algo que deve ser buscado. E isso claramente é uma influência da dinâmica, da proposta do perdão vindo com o cristianismo, vindo com as noções bíblicas, as noções cristãs, uma vez que a conciliação nada mais é do que um processo que não é litigioso e que é resolvido antes mesmo de demandar toda aquela questão jurídica de audiências e tudo que envolve
esse universo. Então, esse é um exemplo também de um valor cristão, que é o perdão, inserido no sistema jurídico e que pode ser observado como essa cultura que já chega no direito, principalmente no direito de família, para que os processos, todas as demandas sejam analisadas sobre outro ponto de vista e sejam também olhadas sobre esse viés da conciliação, sobre esse viés do perdão mútuo para uma resolução mais justa, rápida e eficiente. O terceiro e último questionamento é como as noções derivadas da cristandade impactam na vida social e cultural. E esse terceiro questionamento eu convido você a deixar sua contribuição lá no Fórum de Antropologia, que já está aberto. E assim nós encerramos o nosso trabalho e contamos com a colaboração de vocês, com a contribuição de vocês lá no fórum, para ampliar esse debate e enriquecer a nossa pesquisa. Muito obrigada!